Vou chamar a Magu Tonhon, que é mestranda em Filosofia na Escola de Arte, Ciências Humanidades e Arte da USP, no Programa de Estudos Culturais, e é criadora do canal Voz Trans no YouTube. Pesquisa gênero e sexualidade e é ativista no coletivo A Revolta da Lâmpada. Trabalha como consultora em gênero e sexualidade desde 2016, por meio do qual criou o Baralho da Pluralidade como instrumento pedagógico na compreensão dos diversos marcadores sociais, com ênfase em gênero e sexualidade. Trabalhou na empresa Sexbox 2015 a 2017, onde esteve no planejamento e execução da primeira e segunda conferências internacionais do Sexbox e Mix Brasil. Trabalhou. Também chamo o Vitor Grunwald, que é graduado em Ciências Sociais pela PUC do Rio, com intercâmbio em Antropologia na Universidade Autônoma de Madrid, mestre em Antropologia Social pelo Museu Nacional UFRJ, doutor em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo. É professor da Casper Libero, pesquisador do GRAVE, Grupo de Antropologia Visual, Núcleo de Antropologia, Performance e Drama na Pedra e Núcleo de Estudos sobre Marcadores Sociais da Diferença, o NUMAS, todos esses núcleos ligados à Universidade de São Paulo. Sejam bem-vindos. Obrigado. Boa tarde a todo mundo, a todas as pessoas que aqui estão. Caríssimos cisgêneros, amadas pessoas T, dentre travestis, transexuais e transgêneros, que nenhuma caixinha jamais conseguirá fechar. E quando eu digo caixinha, não é a de fósforo. A gente vai começar de uma maneira que a gente idealizou esse início para estar aqui. A gente agradece bastante a oportunidade de aqui estar e de aqui poder também dividir espaço com pessoas maravilhosas, extremamente importantes. E é muito interessante a gente pensar no título, né? Do experiencial ao direito, passando pelo serviço social, psicologia e medicina. Deixar os agradecimentos mais honestos possíveis. A gente vai começar então com Vitor e eu. A gente idealizou um início em que a gente vai falar tem um filme de um cineasta espanhol chamado Pedro Almodóvar, e o filme se chama Tudo Sobre Minha Mãe, e tem uma travesti nesse filme chamada Agrado, e aí a gente vai ler um trechinho de uma fala bastante importante. Eu vou ler em primeira pessoa, porque eu combinei com ela de emprestar a elas a minha voz, única e exclusivamente, uma vez que ela é muito mais bonita do que eu, embora a gente não compita, porque competição não vale a pena. Olha, gente, cancelaram o espetáculo, tá? As que quiserem, será devolvido o ingresso, tá? Mas a você, se você aí por aí estiver e não tiver o que fazer, e já estando aqui nesse auditório, é uma pena saírem, não é mesmo? Se ficarem, eu irei então diverti-los com a história da minha vida. Se ficarem aborrecidos, ronquem assim, ó. Entenderei, sem ter meus sentimentos feridos. Sinceramente, me chamam Agrado, porque toda a minha vida sempre dediquei a agradar aos outros. Além de agradável, sou muito autêntica. Vejam que corpo, feito à perfeição. Olhos amendoados, 80 mil. Nariz, 200 mil. Um desperdício, porque numa briga feia fiquei assim. Sei que me dá personalidade, mas se tivesse sabido não teria mexido em nada. Continuando, seios 2, porque não sou nenhum monstro. 70 mil em cada, mas já estão amortizados. Silicone onde? Lábios, testa, maçãs do rosto, quadris e bunda.
o litro custa 100 mil. Calculem vocês, porque eu já perdi a conta. Redução de mandíbula, 75 mil. Depilação completa laser, porque a mulher também veio do macaco, tanto mais que o homem. 60 mil por sessão. Depende dos pelos de cada um, tá? Até mesmo os pelos são plurais. Em geral, 2 a 4 sessões. Mas se você for uma diva flamenca, com certeza vai precisar de um pouquinho mais. Como eu estava dizendo, me custa muito ser autêntica. Mas quanto a isso, minha senhora, nessas coisas não podemos economizar. Porque uma se torna mais autêntica quanto mais se assemelha ao que se sonhou para si mesma. E aí... Bom, eu e a Margot, a gente vai fazer uma apresentação um pouco diferente, porque como a gente, enfim, encontrou e conversou, então a gente vai fazer uma apresentação cruzada. Eu vou falar um pouquinho, ela vai falar, enfim, então já aproveito já para compartilhar com vocês uma alegria no incômodo, um desconforto enorme. Primeiro, a alegria de estar aqui do lado dela, minha amiga querida, minha companheira de luta, né, de fervo e luta, né, como a gente costuma falar na Revolta da Lâmpada, que é o coletivo do qual nós fazemos parte. Então, uma alegria imensa aqui e obrigado pelo convite, né, mas também um desconforto imenso de estar aqui nesse lugar, né, e um desconforto de ser uma pessoa cis, palavra, aliás, dita muito poucas vezes, enfim, ao longo, né, desse dia aqui, de ser uma pessoa cis falando sobre um tema que é o tema de transições, né, que em teoria, enfim, estariam relacionados apenas a transexualidades, mas enfim, até a gente vai discutir um pouquinho isso. De qualquer forma, enfim, esse lugar é um lugar muito incômodo, ele é um lugar que eu ocupo, enfim, tem uma trajetória aí que me fez parar nessa mesa, que está relacionado com isso. Eu tenho uma série de pesquisas na área de gênero e sexualidade há muitos anos. De qualquer forma, é fundamental, do meu ponto de vista, a gente nós nos ubicarmos no mundo, né? Quer dizer, a nossa fala, o nosso discurso, aquilo que, enfim, a nossa cabeça é capaz de produzir, ela sempre está num corpo específico, né? Enfim, nos situarmos nesse corpo ou construirmos aquilo que, enfim, uma teórica feminista chamada Dana Haraway, ela chama de saberes localizados, é algo, do meu ponto de vista teórico, da minha trajetória acadêmica e da minha trajetória ativista, algo extremamente importante. Então eu queria compartilhar com vocês esse meu desconforto, antes de mais nada. E acho esse desconforto extremamente positivo. Acho que esse desconforto ele indica, inclusive, que por conta de uma determinada configuração política, em virtude, inclusive, de uma luta histórica, enfim, das pessoas transexuais, das travestis, enfim, eu estou com esse desconforto aqui hoje em dia e acho importante que pessoas cis elas se sintam desconfortáveis de falar sobre questões relativas à transexualidade e travestilidade, coisa que antes não acontecia e, enfim, era muito natural dentro da academia e fora dela, com que pessoas cis elas fossem as únicas vozes, inclusive, autorizadas a falar sobre a transexualidade e as travestilidades e sobre a cisgeneridade, ainda que esse nome ele não aparecesse, né? Porque a cisgeneridade ela aparece como não marcado, como universal. E um pouco acho que a nossa fala ela vai discutir isso. Então, de novo, estou desconfortável, assumo isso, assumir nossas vulnerabilidades é uma atitude política importante, gostaria de deixar isso muito bem claro. E esse desconforto, para mim, ele é algo extremamente positivo, porque faz a gente pensar, né? Enfim, 2, 3, 4, 5 vezes antes de falar. Um monte de coisa que, de outra forma, saem de uma forma muito automática, enfim, como verdades que merecem ser ditas em nome da ciência, em nome de um determinado saber técnico, e que, enfim, eu espero que a nossa apresentação deixe claro, são o tempo inteiro marcados e cruzados por uma série de saberes que tem a ver com o lugar que a gente ocupa no mundo, com a sociedade, enfim, que nos constitui como sujeitos, né, e não apenas, enfim, com uma determinada verdade que a ciência ela vai lá, enfim, descobrir. Mas então falar um pouco sobre, chegar um pouco mais, me aproximar um pouco mais do tema da mesa, que é transição. Então, primeiro pensar um pouco nessa ideia de transição. A gente não trouxe slides, mas a gente trouxe papel, né? Old school, a gente né? A gente de antigamente. Então, falar um pouco nessa ideia de transição, né? Que é o tema da mesa.
Aliás, é só uma palavrinha que a gente tem, né? A gente não tem uma frase inteira para explicar o que a gente vai falar aqui, gente. É só uma palavra. Transições, no plural, né? Então, primeiro eu quero falar em transição no singular, né? Que aí a gente ficou pensando, né? Transição de quê e transição para quê, né? E aí a gente, enfim, uma coisa que apareceu em muitas das falas aqui, né? A gente sabe, provavelmente muitos de vocês, ou alguns de vocês, algumas de vocês conhecem, né, um livro muito clássico de um cara chamado Michel Foucault, um filósofo na história da sexualidade, em que ele vai justamente falar como a partir do século XVIII, né, enfim, a sexologia, os saberes psi tiveram uma importância absolutamente fundamental nisso, né, nós, e digo nós ocidentais, passamos a perceber a existência das pessoas como algo extremamente marcado pelo sexo que nós temos. Então, em determinado momento histórico, isso não foi desde sempre, é preciso marcar, né, o sexo que nós somos, né, ser homem ou ser mulher, a sexualidade que nós temos, ser homo, hétero ou bi, tal como foi inventado no final do século XIX, né, essa classificação, de novo, ela não é eterna, ela foi inventada no final do século XIX. Essas questões, elas passaram a ser muito importantes para nós dizermos quem nós somos socialmente, né? Então, o nosso ser, o nosso eu, ele passou a ser um eu que ele é profundamente generificado e sexualizado, né? Então, é importante marcar como Foucault marcou, mas como, enfim, outras pessoas estavam marcando em outros lugares. O Jeffrey Wicks estava fazendo isso na Inglaterra, no mesmo momento que o Foucault estava fazendo isso na França. Marcar como as experiências de gênero e de sexualidade, elas são experiências profundamente históricas, muito mais do que verdades interiores de um eu, né? Coisas que emanam de um sujeito como uma verdade interior. Elas são, na verdade, realidades históricas marcadas por procedimentos, portanto, que eles são sociais e culturais desde o início, né? De qualquer forma, essa ideia que de um eu, que ele é sempre generificado, né? Enfim, talvez ele apareça, enfim, no campo das transexualidades. Você tem uma pesquisadora chamada Berenice Bento que fala uma frase chamada dispositivo da transexualidade, né, se referindo ao dispositivo da sexualidade do Foucault. E a Berenice Bento, ela fala que esse dispositivo, de alguma forma, faz a gente pensar também que essa transição que a gente está falando, você sempre sai de um eu, que seria um eu falso, né, não legítimo, aquele que designaram para você, mas que você não é, para um eu que ele é verdadeiro, esse sim verdadeiro, a pessoa que você finalmente é, né, essa talvez que, enfim, algumas pessoas acreditem que você deva ser para sempre, porque, né, parece que não tem lugar para o erro, né, a gente sabe que na verdade a gente erra o tempo inteiro, né, então, essa ideia de saída de um eu, que seria o eu equivocado, para um eu que seria um eu verdadeiro, ela é uma ideia que também, enfim, a gente tem que problematizar, e principalmente a ideia de que esse eu, ele é um eu, que ele é absolutamente irreversível, que tem uma transição, que tem um caminho, e que esse caminho ele é único. E aí, falar um pouco sobre também a ideia de transições, e aí sair do singular da transição para o plural, transições, tal como está, enfim, no título da mesa. Porque eu acho que quando a gente fala no plural, essa ideia de múltiplas transições, de alguma forma a gente sai um pouco desse registro, desse território, de onde se vai de uma pessoa verdadeira, inapropriada e falsa, para uma verdadeira e legítima, e esses momentos eles passam, enfim, a ser momentos muito mais heterogêneos, digamos, né? Mas se ainda assim, por vício ou teimosia, digamos, a gente estiver disposto a manter essa ideia de uma verdade do gênero de uma pessoa, né? Então a gente vai ter que admitir que essa verdade, ela produz pessoas diferentes em momentos diferentes, né? E não apenas em relação às pessoas trans. E aí eu pergunto, uma mulher ou um homem cis são mulheres e homens da mesma forma ao longo de uma vida inteira? Será que não passamos nós também, pessoas cis, por transições de gênero? Ser homem e ser mulher não é apenas uma questão de identidade pessoal ou, em outras palavras, de verdade íntima. É também uma questão de regulação social. Isso é uma coisa importante, né? Ser homem ou ser mulher diz respeito a ideias que regulam posturas, posicionamentos, sentimentos, desejos, acesso a espaços, né? Acesso a lugares de representação, inclusive, por aí vai, né? O conceito de gênero, né, principalmente após a década de 1980, né, quando no campo da teoria social ele passou a ser utilizado de uma forma mais enfática, ele foi sendo cada vez mais utilizado justamente para se referir a essa noção, né, de que existe uma percepção social e cultural, né, que é fundamental nas maneiras como a gente identifica e, portanto, a gente constrói aquilo que é tido como homem e aquilo que é tido como mulher na sociedade.
Mas eu pergunto de novo, um homem cis que assumiu sem problematizar e se construiu a partir de um ideal hegemônico de masculinidade, que diz que homens devem ser machos, seguros, provedores, comedores e, melhor ainda, se naturalmente violentos. Esse homem não poderá também transicionar e encontrar outras formas de ser homem? Em algum momento de sua vida, ele não pode transicionar para uma masculinidade menos tóxica. Essa expressão é uma expressão que é muito utilizada pelo Ariel Nobre, que é um amigo e ativista trans. Em certo momento, não poderá ele mudar a partir da concepção de que a masculinidade que ele incorporou, ou seja, a masculinidade que ele colocou em corpo, não é boa ou positiva para a vida que ele leva? Ou não é boa ou positiva para a esposa dele, ou para as filhas e para os filhos dele? Ou ainda, uma mulher que foi criada para ser mãe e obedecer ao marido, não poderá ela também transicionar e encontrar um ser mulher que não seja tão limitante e que não a aprisione? Obviamente, não se trata de dizer que transições cis são iguais a transições trans que nos pediram para discutir aqui. Mas então, quais são as diferenças, né? Antes de mais nada, e para adiantar um argumento que eu acho que vai percorrer um pouco a nossa apresentação, é preciso dizer que quando a gente está falando de transição, a gente está falando sobre o direito de autodeterminação da pessoa e da autonomia sobre o próprio corpo. Vou repetir. Estamos falando sobre o direito de autodeterminação da pessoa e da autonomia sobre o próprio corpo. Esse direito que, do meu ponto de vista, ele é um direito que deve ser tido como absoluto. Quando a gente fala, obviamente, de transições envolvendo pessoas trans, a gente fala também da maneira como esse direito e essa autonomia eles são distribuídos diferencialmente entre os indivíduos da sociedade, já que a gente sabe que mulheres e homens cis têm uma prerrogativa diferente nessas transições que eu falei em relação às pessoas trans. Mas por que algumas pessoas parecem carecer de tutela quanto à identidade que desejam assumir e ao corpo que desejam ter, e outras não? Todas e todos aqui conhecemos casos de mulheres cisgênero que não têm seios ou ainda que tenham mama e que por isso recorrem a cirurgias para colocar próteses. Ou ainda mulheres cis que têm seios grandes demais e que fazem cirurgias para diminuí-los. Em nenhum desses casos, pelo menos hoje em dia, é necessário autorização judicial para que elas possam fazer esse procedimento, e certamente o Estado não imagina que essas mulheres devam ser tuteladas e protegidas em relação a possíveis exageros que possam cometer. Há casos ainda mais extremos, outros casos que poderíamos intitular de maneira bem cínica de aberrantes. Pessoas que realizam centenas de cirurgias plásticas para se parecer o Ken. Sabe o Ken da Barbie? O Ken. Ou a Jessica Rabbit, aquela do Looney Tunes. Eles existem. É só jogar no Google. Não agora. Mas mesmo em casos extremos, essas pessoas não são impedidas de exercer o direito de autonomia sobre o próprio corpo. Toda a diferença do mundo, como diria Guimarães Rosa, quando se trata de procedimentos cirúrgicos que são solicitados por pessoas trans. Por pessoas trans entendidas em um espectro abrangente, para que outros corpos e outras identidades de gênero não inconformes, né, desobedientes, possam caber. Muitos homens trans que tentam fazer a mamoplastia são impedidos de fazê-lo por médicos que, a despeito de uma possível, mas nem sempre provável, boa vontade, podem ser acusados de mutilação. Esse argumento não é fictício, mas foi utilizado mais de uma vez por muitos médicos em diversos casos que tivemos conhecimento e que foi publicizado. Mulheres trans muitas vezes não podem colocar prótese e não têm acesso legal a hormônios sem antes terem sua identidade avalizada por um conjunto de técnicos da saúde e do direito que justificam e legitimam, na verdade que usurpam,
A autonomia que ela tem de fazer o que bem entender com o seu próprio corpo. Aliás, pensemos sobre a questão das THs, isto é, das terapias hormonais. Por Beatriz Preciado, um importante e reconhecido filósofo trans, também se pergunta qual é a diferença de estatuto entre administração de hormônios para pessoas cis e administração de hormônios para pessoas trans. Mulheres cis são submetidas sistematicamente a terapias hormonais. A pílula anticoncepcional é uma terapia hormonal de controle, de regulação da fertilidade feminina. A reposição hormonal que muitas mulheres fazem após a menopausa é algo do mesmo gênero. Para usar essa palavra tão surrada, não é mesmo? Por que então a terapia hormonal de pessoas trans é como um escândalo, uma aberração que deve ser controlada, regulada de uma maneira tão distinta? São essas questões que a gente estava pensando. E minhas amigas, Vitor. Bom, ao fim e ao cabo, o que a gente está discutindo aqui, né, é quem tem essa prerrogativa, né, de decidir sobre a sua própria identidade e sobre o corpo, e quem, estando fora dos limites, né, moralmente estabelecidos, deve ser cerceado e impedido de fazê-lo, né? Portanto, para voltar à questão que a gente colocou antes, né, ou seja, qual a diferença entre as transições cis e trans, temos que nos perguntar até que ponto essa é uma questão realmente técnica ou algo que diz respeito a valores, isto é, que está no plano da moralidade social. No entanto, muitas vezes, essa questão é sim uma questão pintada como uma questão técnica, né? Enfim, e a gente sabe que tem muitos saberes que estão envolvidos na tecnicalização da questão, né? Alguns estiveram presentes aqui hoje, para quem acompanhou desde o início, claro. Então, quais são os pressupostos, né, que sustentam isso como uma questão técnica e não como uma questão moral, né? Em outras palavras, em relação a que estarão alinhados os sujeitos e suas identidades de gênero. A questão que sempre aparece, né, quando se discute isso, tem a ver com as expectativas de gênero depositadas, como na verdade apareceu aqui muito, né, com as expectativas de gênero depositadas quando do nascimento, e que estão baseadas justamente numa configuração corporal, genital, gonodal, cromossômica de cada pessoa, né? Então, a realidade física do corpo, portanto, ela aparece como um referencial que é tomado para definir a realidade moral do gênero. A realidade física do corpo, né? Essa configuração que a gente entende como algo que é natural, biológico, físico, ela é muitas vezes tomada como suporte e sustentação para a gente poder pensar essa regulação moral do gênero, da constituição, enfim, de homens e mulheres sociais. No entanto, nem mesmo, e esse é um ponto importante, né, a realidade física do corpo ela é capaz de definir de forma inequívoca, ou seja, sem dúvida alguma, né, aquilo que é dito, né, pelo menos a partir do século XVIII, segundo Foucault, como a verdade sexuada do corpo, né, o ser homem ou mulher. Né? Então, em que consiste essa natureza sexuada do corpo? Né? Ela é uma realidade absoluta que só estava à espera do progresso da ciência para se mostrar aos olhos da humanidade? É isso, então? É uma natureza que estava ali para ser revelada se a gente tivesse os instrumentos e o conhecimento necessário? E aí eu retomo aqui os argumentos de um outro pesquisador, esse é um livro muito clássico também, possivelmente muitas pessoas aqui conhecem, é um cara chamado Thomas Laqueur, que escreveu um livro chamado Inventando o Sexo, em que ele vai falar justamente de como até o século XVIII, né, esse modelo que é o que a gente chama hoje em dia de dimorfismo sexual, ou seja, a ideia de que existem duas naturezas sexuadas diferentes do corpo, então existe uma natureza masculina e feminina, existem homem e mulher, e isso constitui duas naturezas diferentes, né? Enfim, essa é uma ideia que ela foi estabelecida no plano, inclusive, do saber médico a partir do século XVIII, né? Antes disso existia um outro modelo, que era um modelo, na verdade, de sexo único. A diferença entre homens e mulheres, ela não era dada no plano da natureza, não existiam duas matrizes diferentes, uma matriz de homem, uma matriz de mulher, matriz biológica, corporal.
O que existia, na verdade, era uma única matriz, e homem e mulher estavam em diferentes lugares de gradação em relação a ela. Por uma mulher, um bebê, né? Enfim, na gestação, que não tivesse tido calor suficiente, alimento suficiente para se desenvolver, ele não teria colocado os órgãos internos para fora. Ou seja, não teria saído do estado da mulher para o homem. Eles estavam no mesmo contínuo. A diferença, portanto, era de grau e não de natureza, né? Só a partir do século XVIII é que passou-se a ter a ideia de que existiam duas naturezas, por isso um dimorfismo, né, sexual, ou seja, duas naturezas sexuais distintas e não apenas uma única natureza com uma diferença de grau, né? Isso mudou no século XVIII, né? E obviamente existem, segundo Laqueur, podemos acreditar ou não, pode ser tudo viagem de desses caras que, como eu, só veem que tudo é social e cultural, mas daqui a pouco a gente vai tentar um pouco problematizar isso, né? E ele vai falar que isso no século XVIII aconteceu, e num contexto principalmente no qual os revolucionários europeus, e principalmente os franceses, eles precisavam justamente justificar, né, a tradicional desigualdade entre homens e mulheres, de modo a torná-la compatível com os ideais igualitários republicanos que estavam sendo cada vez mais enfatizados nesse momento, né? Então todos os homens, entre aspas, né, enfim, eles eram iguais, mas as mulheres, elas eram mentalmente frágeis, infantis e, por conseguinte, né, elas estavam incapacitadas de exercer as tarefas intelectuais, científicas e políticas dos homens. Obviamente existe aí uma divisão social do trabalho, para usar, enfim, ou uma divisão inclusive intelectual do trabalho, para usar uma expressão muito cara à sociologia, né? As mulheres, de qualquer forma, elas não eram percebidas como seres imperfeitos do ponto de vista ontológico, mas elas eram vistas como, passaram a ser vistas como diversas do ponto de vista biológico, né? O sexo, de alguma forma, ele passou então a ser, a partir desse momento, a prova conclusiva, né, dessa diferença entre homens e mulheres, sendo que colocava sempre as mulheres para menos, né? Então, esse modelo dos dois sexos, né, a partir daí é um modelo que se tornou hegemônico. Basta pensar que, enfim, provavelmente a maior parte das pessoas dentro dessa sala ainda pensa dessa forma, né? Mulheres e homens passaram a ser comparados pelo padrão de descontinuidade e oposição, e não pelo padrão de continuidade e hierarquia, como era na metafísica platônica que orientava esse modelo antes, né? Então, o sexo, ele deixou de ser sinônimo de aparelho gênito urinário e reprodutor, e ele veio substituir o seu similar neoplatônico, essa tal da metafísica do corpo aí, tá? Mas enfim, isso é um monte de palavra difícil, isso não importa muito. E talvez a gente deva um pouco sair disso para uma outra coisa, porque quando eu falei que, enfim, talvez a gente está pensando, lá vem o antropólogo de novo, né, falar que tudo é socialmente, culturalmente construído, mas e a biologia, né? Enfim, como se a gente precisasse, né, o tempo inteiro se sustentar e agarrar alguma natureza para sentir algum tipo de conforto, né? E aí trago para vocês, então, a pesquisa de uma bióloga, essa sim que entende, né, das coisas da natureza, diferente de mim que sou antropólogo, né? Uma bióloga, não qualquer bióloga, né? Uma bióloga de uma das universidades mais importantes do mundo, que é uma Ivy League americana chamada Brown University. Ela chama Annie Fausto Sterling, né? Que publicou uma série de livros no campo da biologia, né? Ganhou uma série de prêmios, é uma bióloga muito respeitada. Ela é cisgênera? Infelizmente ninguém é perfeito. E ela publicou uma série de textos, né? Justamente discutindo essa questão, enfim, de uma diferença entre homens e mulheres que seria absolutamente natural. Ela foi uma das primeiras pesquisadoras também de questões relativas à intersexualidade, né? E para quem tiver interesse, ela tem o primeiro capítulo de um livro que chama Sex in the Body, Sexuando o Corpo, foi traduzido pelo Cadernos Pagu, que é uma revista importante de estudos de gênero aqui no Brasil, e foi traduzido como Dualismos em Duelo. Nesse primeiro capítulo, a Annie Fausto Sterling, ela conta o caso da Maria Patinho, que é uma triatleta espanhola, que com a qual aconteceu, enfim, um incidente super complicado na década de 80. Ela foi participar de uma competição e eu não sei se vocês sabem, mas desde, enfim, do início da primeira metade do século, né, enfim, diversos Jogos Olímpicos, comitês olímpicos, mas não apenas o Comitê Olímpico, outros Jogos internacionais também, eles estabelecem uma espécie de, enfim,
banca de verificação do sexo. Existia, né, e na Guerra Fria isso se intensificou, um medo de que homens eles pudessem passar por mulher nos jogos e, portanto, enfim, estabeleceu-se ali que deveria haver uma espécie de verificação do sexo, né, das atletas, né? No início, como é que isso era feito? As atletas elas tinham que ficar peladas na frente de uma banca. Então existia uma banca, como eu e a Mago aqui, nós somos a banca, né? Vocês vão ter que ficar todos pelados na nossa frente, é brincadeira. Mas existia uma banca na qual as pessoas elas tinham que ficar peladas e elas verificavam se aquela pessoa era realmente uma mulher, né? Então, onde é que estava a verdade do sexo desse corpo? Era uma verdade estabelecida fenotipicamente, né? O fenótipo, a aparência, é o que dizia se você era verdadeiramente uma mulher e, portanto, podia competir ou não, certo? Ora, a ciência foi se desenvolvendo, desenvolveu-se o moderno, enfim, teste cromossômico, né? E a verdade do sexo também foi se desenvolvendo com a ciência, já que, enfim, verdades científicas elas estão o tempo inteiro deslocando também, enfim, verdades relativas ao sexo e ao gênero, como a gente pôde perceber aqui, enfim, ao longo do dia inteiro. Quando surgiu esse teste, as atletas, obviamente, né, falando que era vexatório essa situação, falaram que não queriam mais ficar nuas na frente da banca e que deveriam, portanto, instituir o teste cromossômico, né? A questão é que quando instituíram o teste cromossômico e fizeram com a Maria Patinho, a Maria Patinho era XY e não XX, né? Ela tinha vivido como mulher, ela sentia como mulher, ela era uma mulher, inclusive tinha um namorado, né? E, de repente, veio a verdade da ciência dizer que, a partir dessa ideia de uma verdade do sexo, que agora não era fenotípica, era genotípica, então ela não era mais mulher, ela era homem, né? O namorado dela virou viado do dia pra noite, coitado, né? Porque a gente sabe que ser viado não é fácil, né? E aí, enfim, a vida dela, obviamente, virou do avesso. Mas, enfim, essa história eu conto um pouco para vocês só para a gente poder pensar como os padrões, inclusive os científicos e os médicos, e para quem quiser, enfim, procurar um pouco mais, tem um trabalho muito interessante de uma pesquisadora da URG chamada Paula Sandrini Machado, que também é uma especialista em intersexualidade aqui no Brasil, e fez uma série de pesquisas e mostra, inclusive, como no Sul, as pesquisas dela foram no Sul, né, como mesmo o saber médico não consegue definir de forma absolutamente inequívoca onde está a verdade do sexo do corpo. Então, é cromossômica? Ou o que? É gonadal? Você tem que ter órgãos internos. O que é órgão reprodutivo? Mas se você não for reprodutivo e aí você é mulher, então a questão da intersexualidade eu acho que ela complica mesmo do plano da biologia, que seria o referente duro, digamos, que garante a definição de homem e mulher, coloca ali uma série de complicações. De verdade. Homem de verdade. Mulher de verdade. O Vitor utilizou bastante o termo cis. Alguém aqui não conhece essa terminologia? Uma imagem boa para entender essa generalidade é uma imagem usada por uma escritora travesti chamada Amara Moira. Os prefixos cis e trans, eles são importados da química, se eu não me engano, ou da física. Eu sempre fui muito ruim em química e física. Sendo cis, o significado, do mesmo lado, ou as margens de, e trans do outro lado, ou atravessando, né? Exemplos: Cisplatina, Cisjordânia, né? O Uruguai, se não me engano, se chamava Cisplatina. Teve uma época que teve esse nome. E porque Cisplatina, né, uma localidade geográfica que estava às margens do Rio da Prata. E a Cisjordânia, a mesma coisa, só com outro rio, né? E Transilvânia, Transatlântico, Transamazônica, né? Então, Transamazônica não seria uma estrada que atravessou a Amazônia, que cruzava a Amazônia? É nessa ideia. E aí, sobre a ideia de cisgeneridade, é necessário destacar aqui, num reconhecimento histórico e num reconhecimento epistêmico também, da palavra, da verbalização, né? De produção de conhecimento, de que o uso, a prática, o ato performativo de constituir essa cisgeneridade enquanto conceito, ela vem de ativismos de pessoas trans, de comunidades trans.
e travesti, que se sentiram na necessidade histórica de encontrar outras palavras, outros termos para nomear aquilo que é contraposto às anormalidades, contraposto aos transtornos e às doenças de gênero, às anomalias corporais, muito entre aspas, e assim por diante. Muitas vezes se falava pessoas biológicas, né? Acho que todo mundo aqui já ouviu. Pessoas de verdade, mulheres, homem, que são utilizadas, inclusive, historicamente, na academia ou nas academias. Com esses nomes, a gente pode ter uma noção do que representa a colonialidade do saber e como alguns saberes extraem, né, operam numa lógica de extrair e de apagamento dessa história de pessoas trans, de saber olhar para trás, de saber reconhecer que sim, houveram outras vidas que viviam como nós. É importante dizer sempre que quando a gente pensa a cisgeneridade enquanto um conceito, não é para dizer para você, a partir de hoje é um homem cis. Né? Não é nada disso. Assim como a gente pode pensar a heterossexualidade enquanto uma forma de poder, né? Enquanto uma perspectiva de sexualidade naturalizada e construída enquanto forma saudável de existir do desejo, pensamos a cisgeneridade enquanto esse conceito. Porém, relacionando-a com a identidade de gênero e não no âmbito da orientação sexual, orientação afetivo-sexual. Ou seja, quando as orientações não heterossexuais deixam de constar nesse código imoral de doenças... é internacional, né? Eu li errado. Na figura da homossexualidade, por exemplo, aliás, recentemente, em 91, 1991. É 91, né? É 91, vocês ouviram? 91, né? É possível, então, tensionar e questionar a heterossexualidade a partir dessa saída, né? Como bem disse o nosso amigo que nos antecedeu. A heteronorma que deriva desse regime político, né, heterocompulsório, você precisa ser heterossexual, então se você foi designado homem, então é natural que você goste de pessoas que foram designadas mulheres. Talvez eu precise de um outro microfone de mais 5 minutos. E uma coisa que me atravessou muito hoje aqui, né? Eu estou aqui desde a segunda fala, eu não... É bem pequeno esse auditório, né? A gente ficou feliz que a gente conseguiu lotar esse auditório pequeno. E porque de modo que algumas pessoas que chegavam não podiam entrar, porque não sabiam que tinha espaço aqui, né? Mas me atravessou muito hoje essa questão da cisgeneridade não nomeada. E aí é importante nomear, gente, porque quando a gente nomeia, a gente dá significado, né? E aí essa é uma boa analogia para a gente pensar, inclusive, a questão do nome social, né? O que é um nome social? Que tipo de políticas estamos reivindicando? Que tipo de políticas estamos reivindicando? É a política do fechamento? É a política da exclusão? É a política que vai continuar favorecendo pessoas de maneira bastante localizada em raça, em classe, em orientação afetivo-sexual também. Afinal de contas, pessoas trans têm orientação afetivo-sexual. Ainda que os saberes médicos, de uma forma mais abrangente, e a psiquiatria, né, desde... veja, a homossexualidade, chamada de homossexualismo, né, dentro de DSM e CID, que são duas coisas separadas, né, uma está ligada à OMS, outra está ligada à Associação Psiquiátrica Americana,
como nós podemos advogar por um fechamento de sabe uma cinta que você coloca na cintura e você vai mais um, e mais um, e mais um, e aí você tá com uma cinturinha super fininha, mas tá quase sem ar? Essa é a sensação que eu tenho, e também, utilizando essa palavra que você não explicou, que eu acho que é importante explicar, ubicada, que é do contexto latino-americano, né, da Argentina. Puxa pra mim, por gentileza. Ubicación, né, significa localização. Então, uma desubicação é a falta de potência de se localizar na fala. É muito importante, gente, que vocês, enquanto pessoas cis, se localizem e de maneira empática tragam essa proposta dos ativismos dos movimentos trans, né? Para finalizar, eu vou para algumas perguntas que me vieram. Quer dizer, quais as diferenças entre travesti e transexual? Do que isso te interessa? Por que você quer saber o que ela faz com a genitália dela? Travesti, então... é aquilo que a gente estava pensando, né? Travesti é o quê? Travesti é safada, então. Porque usa, né? Eu percebo esse tom. Eu percebo um tom, gente, que a gente acaba reproduzindo, que a gente estigmatiza e coloca e marginaliza mesmo, né? E a gente precisa se ver dentro disso. É muito bonito que outras pessoas possam ter antecedido a nossa fala num sentido que eu acho que é extremamente válido e que eu valorizo, que é a gente poder localizar quem são as pessoas que a gente pode mobilizar nestes assuntos de pessoas trans e de travestis, mas é importante se colocarem no centro dessa arena. Ninguém aqui está à margem dessa arena, olhando neutramente de fora, numa nuvem do Google Drive. Nós estamos implicadas aqui. As questões são: tem que ser mulher, quer dizer, qual a diferença de travesti e transexual? Pelo que eu entendi de tudo que de tudo que eu ouvi até agora. A diferença, então, está com relação à genitália? Elas fazem de tudo para se aproximar do gênero oposto, né? Mas não tem problemas com a genitália. Ah, é? Será? Você jura que você não conheceu nenhuma travesti que nunca te disse o contrário? A mulher transexual, a pergunta que não quer calar: que mulheres queremos nos tornar? De que mulheridades estamos falando? Quem tem direito ao próprio corpo? As pessoas trans são capazes de elaborar a respeito de si mesmas? Não é exatamente serem bem aceitos ou vistos com bons olhos, né? Eu acho que não é isso que a gente quer. Não é isso que eu escuto as minhas manas, os meus manos e todo mundo com que a gente se relaciona e a gente tem diálogo com essas pessoas. Ninguém está pedindo para você me olhar com o seu olho bom. Não é isso, né? A gente está querendo autonomia, a gente está querendo autodeterminação, a gente está querendo acesso ao direito ao próprio corpo, a gente está falando de hierarquias que estão sendo reencenadas à exaustão e que os sujeitos que ocupam hierarquicamente essas posições são incapazes de nomear essas hierarquias. E a gente precisa nomear a hierarquia. Se eu ocupo um espaço de poder e eu sou uma pessoa cisgênera e olho para a população trans, né, e me sinto no direito e tenho todo o acesso a essa classificação, se a gente não está em contato com todas as produções trans que têm sido reencenadas academicamente, sobretudo, né, por pouquíssimas e raríssimas pessoas nos últimos 7 anos. Nos últimos 7 anos, numa última pesquisa que eu fiz, num banco de dados, tinha cerca de 8, 9 pessoas trans que tinham feito mestrado ou doutorado, por exemplo. Outras questões para deixar para vocês. Nós estamos a reivindicar abertura ou fechamento? Quem fica de fora dessa norma do que é ser isso e do que é ser aquilo?
As pessoas trans sofrem por ter o gênero incongruente? É uma pergunta que eu gostaria de fazer. Será que as pessoas trans sofrem porque tem o gênero incongruente? Ou será que o sofrimento decorre das relações que se estabelecem, das hierarquias que existem por detrás, que por sua vez vão se incidir sobre as identidades e vão governar as subjetividades dessas pessoas e vão decidir o que elas podem e o que elas não podem, o que elas são e o que elas não são? Que tipo de sadismo é esse que se coloca travestismo fetichista? Que foi atualizado. Ai, ainda bem, né, que foi atualizado. Demorou para ser atualizado, porque 2013, se 1991 não é nada, você imagina 2013. Precisamos constar mesmo? O que está... mas aí a gente não vai ganhar as coisas que a gente precisa para nossa vida. Em primeiro lugar, a gente já não tem da maneira, né? Tem muita mana sem, e mano também. Foi universalmente distribuído? Não foi. É lindo no papel, né? Quais são, né? Que projetos vêm depois da despatologização? Porque não é só despatologizar. Eu vi meu amigo dizendo, despatologiza e aí pronto. Não. A homossexualidade até hoje também tem sido no campo da orientação sexual, campo de batalha, campo de disputa. 20 anos não é nada. Não sofremos porque somos T, né? Nós só sofremos psicopatologias pelos efeitos dessa exclusão. E essa exclusão acontece, esse preconceito, ele existe, e não apenas de maneira física, mas de maneira ética também, né? Justamente por conta disso. Então eu vou deixar para vocês. Digitem no Google, né, uma entrevista do Contar Caligares, que é psicanalista, e onde digitem assim no Google, uma transexual ou Neon Cunha. E aí leiam aquela entrevista, é o que eu vou deixar de dever de casa para quem quiser. Pode não querer também. É isso, nós precisamos encerrar, é pouco tempo. Nós tivemos poucas pessoas trans elaborando aqui ao longo do dia. Eu quero dizer para todas as pessoas cisgêneras que estão aqui que é muito, 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 muito importante que a gente possa se fortalecer e que a gente possa seguir nesse projeto, né, de coligação, mas é muito importante que a gente leve a nomeação, a autonomeação e a inclusão, se incluir na questão a partir de hoje, porque só a partir daí, gente, a gente vai poder avançar num sentido de tornar mais complexo e entender quais corpos e quais identidades de gênero a gente está falando quando a gente admite uma política de saúde, por exemplo, como a do SUS hoje, que é muito maravilhosa, está longe de ser perfeita.